Gênesis 1:26, abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos falar da criação do homem. O homem que é a coroa da criação de Deus. O homem é a coroa da criação de Deus. Deus coroou a criação, a sua criação, no sexto dia, criando o homem, terminando assim a obra do Hexaemeron, a obra dos 6 dias. E você vai ver que quando Deus cria ali o sexto dia, no sétimo ele descansa, e você vai ver que a criação não tem o 8º dia da criação, porque já era suficiente. Tudo que Deus tinha que fazer, ele fez. Entenda o seguinte, quando Deus ele cria o dia primeiro, ele faz o dia primeiro e ele vai criando as coisas no dia primeiro, aí da tarde e manhã o dia primeiro. O dia segundo ele continua criando. Quando Deus cria o dia segundo, ele muda a realidade do dia primeiro. E como que ele muda a realidade do dia primeiro? Acrescentando coisas novas no dia segundo. Quando ele cria o dia terceiro, ele muda a realidade do dia segundo. E como que ele muda a realidade do dia segundo? Acrescentando coisas novas no dia terceiro. Quando ele cria... Obrigado, amor. Chegou aqui um cafezinho. Falei que ele ia subir? Obrigado, amor. Nada. Quando ele cria o dia quarto, ele muda a realidade do dia terceiro. E como que ele muda a realidade do dia terceiro? Acrescentando coisas novas no dia 4, que ainda não existia. Quando ele cria o dia quinto, ele muda a realidade do dia quarto, acrescentando coisas novas à criação. Quando ele cria o dia sexto, ele muda a realidade do dia quinto, acrescentando coisas novas à criação. Mas quando ele cria o dia sexto, no sétimo dia ele descansa e não muda mais a realidade de dia nenhum. Pronto, já está tudo no seu pleno funcionamento, na sua plena perfeição. Ele não precisou mais mudar a realidade de dia nenhum e descansou no sétimo dia. Ficou bem compreendido? Então, como que Deus ia criando os dias, mudando a realidade do dia anterior. Mas no sexto dia, ele não precisou mudar mais a realidade do dia quinto, de dia nenhum, e ele descansou no sétimo dia. Ou seja, então no sexto dia, Deus coroou a sua criação com o homem. O homem é a coroa da criação de Deus. Ficou compreendido? E Deus deu ao homem o que ele não deu às suas outras criações. Ele fez o homem de forma diferenciada de toda a sua criação. Então, é isso que nós vamos ver agora. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos lá. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E disse Deus. Essa palavra foi mal traduzida para nós também no português. Essa palavra no original hebraico é Elohim. E Elohim é uma palavra plural. Quando nós temos o contato com esse texto aqui no português, o que nos dá a entender é que está falando de uma pessoa. E disse Deus, está no singular, falando de uma pessoa. Mas essa palavra no original, que foi traduzida para nós como Deus, é Elohim. E Elohim é uma palavra plural, dando-nos a ideia de mais de uma pessoa. Dando a ideia de mais de um. E hoje nós temos a revelação que Deus é 3. Ele é um, mas ele é 3. Não é isso? Deus é um,
mas ele é três. Hoje nós temos essa revelação. Então, quando nós olhamos esse texto, nós já assimilamos com aquilo que já nos foi mostrado, com aquilo que já nos foi revelado, fica bem. Mas uma pessoa que ela não teve ainda o contato com esse texto, fica difícil dela ter esse entendimento, que não está falando de uma pessoa só. Quando denota aqui uma pessoa, mas na verdade são mais de um. São mais de um. E hoje nós sabemos que são três. Um único Deus, distinto de três pessoas. João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito. Ele não é um Espírito. Ele não é o Espírito. Deus é Espírito. Distinto. Com três almas. Três personas. Três personalidades. A pessoa está na alma. A pessoa está na personalidade, na persona. Então, um único Deus distinto de três pessoas. Quer ver? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Anota aí. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ver como que a palavra Elohim, que é a palavra no original hebraico, quando nós temos o entendimento dessa pluralidade ali, no nome de Deus, nós vamos ver que é mais de um. E aqui em Marcos, capítulo 1, no versículo 10, nós podemos saber até quantas pessoas são da divindade. Quantas pessoas são da divindade? A palavra trindade, ela está errada. A palavra trindade dá a ideia de três individualmente. E Deus, ele não é três individualmente, ele é um espírito com três almas. Para o plano da salvação, foi preciso enumerar, como a alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Mas Deus é um e três ao mesmo tempo. Então a ideia de trindade dá a ideia de três deuses, e não são três deuses. É um único Deus, distinto com três pessoas. Marcos 1:10. Amém? Vamos ler a partir do 9. Marcos 1:9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Tá bom, só até aqui. Mas olha o que acontece aqui. Olha o que acontece aqui no batismo de Jesus. Nós vamos ver aqui a manifestação de três pessoas. De três pessoas. Vamos dizer assim, o único Deus se manifestando aqui de três maneiras. E quais são? E logo saiu da água. Quem saiu da água? Jesus. Jesus saiu da água. E viu os céus abertos. E o Espírito, que como pomba descia sobre ele. A segunda pessoa, o Espírito descia como pomba. Jesus sai da água, o Espírito desce como pomba, numa forma corpórea de pomba, sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus. A voz foi ouvida dos céus. A voz foi ouvida dos céus. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui no batismo de Jesus, nós podemos ver a manifestação das três pessoas da divindade. E por isso nós sabemos que a divindade são três pessoas. Jesus, que foi batizado, o Espírito Santo que veio sobre ele
e os céus se abrem, e a voz nitidamente é manifestada para que todos ouçam. Todos que estavam ali, à beira ali do Jordão, todos que participavam daquele evento, ouviram essa voz. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então Deus é um e três. Um único Deus com três pessoas. Um espírito com três almas. Ficou bem compreendido? Abra agora Ficou bem compreendido? Abra agora em Hebreus. Não, Hebreus agora não. Hebreus não. Abra agora em Gênesis 11. Vamos lá. Gênesis 11. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Amém? E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Presta atenção numa coisa aqui que é muito importante. Deus não constrói com tijolos. Deus constrói com pedras. É por isso que nós somos pedras vivas, porque Deus está construindo uma cidade para Ele. E nós somos pedras vivas. É por isso que a Bíblia vai te chamar de pedra, porque Deus não edifica com tijolo. Deus edifica com pedra. Quem edifica com tijolo é homens. Obras construídas com tijolo é obras de homem. Obra de Deus é construída com pedras. É por isso que você é uma pedra viva. É por isso que Cristo ele é a pedra angular, a pedra principal, a pedra de esquina. É o próprio Cristo. Mas você também é pedra. E que Deus está construindo um edifício para Ele. Deus está construindo uma cidade para Ele. Amém? Versículo 4. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E por que que eles estavam com essa ideia? E por que que eles tinham esse pensamento? Esse pensamento aqui, essa ideia, essa ação ofendia a Deus. E por que que ofendia a Deus? Esse povo aqui, ficaram sabendo do dilúvio que aconteceu na terra. Então, para ofender a Deus, eles decidiram construir uma torre bem alta. Uma torre que tocava o cume, bem alta. E qual era o propósito? Vai que vem outro dilúvio. Se vier, não vai nos atingir e o nosso nome vai ser celebrado na terra. E por que que isso ofendia a Deus? Porque Deus lá atrás já tinha feito um pacto com Noé, e ele disse que nunca mais destruiria a terra pelas águas. Então, essa ideia aqui ofendia a Deus. Porque Deus, ele diz na sua palavra: eu velo pela minha palavra para cumprir. Deus não volta atrás na sua palavra. E Deus disse que ele tinha feito uma aliança. Ele disse para Noé: eu vou fazer uma aliança com você em que nunca mais eu vou destruir a terra por água. E para isso, eu vou colocar um arco no céu. E toda vez que eu avistar esse arco, eu vou me lembrar do pacto que eu fiz com você. E esse povo aqui estava construindo uma torre para que ela tocasse o topo do céu, que se viesse um outro dilúvio não destruiria eles. E Deus viu que essa obra era má,
que essa obra era maligna. Então o que acontece no versículo 5? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Irmãos, aqui tem um código poderoso para as nossas vidas. Aqui tem uma chave poderosa para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para mudar a sua casa, para mudar a sua igreja, para mudar a minha casa, para mudar a minha igreja. Tem uma chave poderosa aqui que o diabo luta para que isso não aconteça no nosso meio. Olha, presta atenção no que Deus está dizendo aqui. E o Senhor disse: eis que o povo é um. O povo é o quê? Um. Deus fala que o povo é um. São muitos, mas são um. E todos têm uma mesma língua, falam a mesma coisa, se entendem. Aleluia. E isto é o que começam a fazer. E agora não há... preste atenção. E agora, pelo povo ser um, por eles terem uma mesma língua, e essa mesma língua também significa um mesmo coração, um mesmo propósito, uma mesma mentalidade. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Olha o que Deus está dizendo. Agora, com esse pensamento, com esse propósito, de um só pensamento, de um só coração, de uma só palavra, ninguém pode frear eles. Tudo que eles quiserem fazer, eles irão conseguir. Isso aqui é um princípio poderoso. Por quê? Por que muitos dos nossos projetos não funcionam? Por que muitas das nossas coisas não vão para frente? Porque há divergência de pensamento, há divergência de ideia. Um diz assim: não, eu acho melhor assim, o outro: não, eu acho melhor assim. E por eu achar melhor assim, eu só faço assim, pronto, e acabou. O que acontece com isso? Ninguém se entende e acaba que ninguém faz nada. Deus só desceu para confundir a língua deles porque o projeto deles era maligno. O projeto deles era mal. E por isso Deus desceu para confundir a língua, para que eles não pudessem ir mais à frente, para que eles não se entendessem mais. E o que acontece? Se eles continuassem se entendendo desse jeito, eles iam conseguir construir aquela torre. E tudo que eles quisessem fazer, eles iriam conseguir. Tudo que eles quisessem fazer, eles iriam conseguir. Porque tem alguém me ligando aqui, eu estou desligando. Tá entendendo? Então, se nós nos juntarmos na nossa casa, com o mesmo coração, com uma mesma mente, com uma mesma direção, não tem nada que pare a sua casa. Não tem nada que pare a sua igreja. Aleluia. A igreja do Senhor hoje na terra poderia estar muito mais avançada, mas cada um quer cuidar de si. O povo entra eu esqueci a palavra agora. Que uma coisa que acontece no mundo, aí é um jargão que diz, eu não sei, agora eu esqueci como é que se diz isso. Mas o povo entra num pensamento que o mundo diz: cada um por si e Deus por todos. Não é cada um por si e Deus por todos. Esse não é o propósito de Deus. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é um. O projeto de Deus é unidade. Quando Jesus, ele ora ali na sua oração sacerdotal, em João 17, ele vai dizer assim: Pai, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Olha o que ele está dizendo. O propósito de Deus é um. O propósito de Deus é um. O propósito de Deus é que nós sejamos um com Ele e um coletivamente entre nós.
Esse é o propósito eterno de Deus para a sua igreja, ser um com ele e ser um no coletivo. É por isso que Jesus, ele ora dessa forma, Pai, para que eles sejam um como nós somos um. Olha o que Jesus está dizendo, que ele, o Pai e o Espírito são um, e que essa unidade precisa também existir entre nós, porque quando essa unidade ela há entre nós, quando essa unidade nos toca, nós estamos vivendo o propósito eterno de Deus. Aleluia. E o diabo tem lutado para quê? Para dividir. O diabo tem lutado para separar, porque enquanto nós estivermos longe, não tem como a glória manifestar. Mas quando nós nos ajuntamos, quando nós nos unimos em unidade, a glória desce, a manifestação do poder desce, as coisas acontecem. Isso aqui é uma chave poderosa. Por isso que Deus teve que frear. Mas um dia Deus restaurou essa comunicação. Um dia Deus restaurou essa voz. E quando que ele fez isso? Lá no dia de Pentecostes. Quando as outras nações os ouviam, os discípulos falar na sua própria língua materna. Ali eles falaram línguas de nações, que as outras nações ouviam a sua própria língua materna. Ali Deus quebrou essa maldição aqui de Babel e uniu novamente a nossa linguagem. Por isso, muitos de vocês que estão aí na Europa, vocês puderam ter dificuldade de aprender a língua daí no início, mas foram pouco tempo para que vocês aprendessem já a se comunicar. E é isso que Deus fez, nos deu esse poder de aprendermos a nos comunicarmos uns com os outros. Em pouco tempo, pode ser a língua que a pessoa tenha, pode ser a nação que ela mora. Em 6 meses você já consegue se comunicar muito bem com essas pessoas. Então vocês são uma prova disso. Por que isso pode acontecer agora? Porque Deus restaurou essa comunicação no Espírito. Mas aqui ele confundiu para que o projeto deles não pudesse ir à frente porque era um projeto mau. Amém? Agora, olha o versículo 7. Eu não fugi da nossa ideia lá, do nosso raciocínio, eu não fugi. Agora eu vou mostrar aqui o raciocínio. Amém. Eia, deixamos. Vamos ler o 6 de novo, o 6 de novo. E o Senhor disse, quem disse? O Senhor. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Ao versículo 7. Eia, deixamos e confundamos. Lá no versículo 6 fala da ideia de um Senhor. E o Senhor está no singular. E o Senhor está no singular. Mas no versículo 7, olha o que o Senhor vai dizer. Deixamos e confundamos. Quem entendeu? Quem pegou? Da ideia de mais de um. Sim, está no plural. Deixamos e confundamos está no plural. E lá no versículo 6, e o Senhor está no singular. Porque o Senhor, ele não é um. Na verdade, ele é um mais 3. Mais 3. Ele é 1 com 3. Ele é 1 e 3. Ao mesmo tempo. Amém? Amém. Amém. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Ao versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então Deus, ele é o Espírito que possui 3 almas, que nós enumeramos para a salvação. E na verdade, houve até esse combinado entre eles, porque uma pessoa tinha que vir para salvar a humanidade. E foi o Filho que escolheu vir. Por isso que Filipenses 2,5, vamos ler o texto lá, Filipenses 2,5.
Filipenses capítulo 2, versículo 5. Amém? Amém. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, na mesma forma, conforme, forma, é a mesma coisa. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, não foi soberbo, não foi vaidoso, não foi presunçoso, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, fez a si mesmo, não foi o que fizeram para ele, fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, conforme, da mesma forma que o servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que diz o texto? Mesmo sendo Deus, então Jesus é o quê? Deus. Aleluia. O Espírito Santo é o quê? Deus. Não tem um que é maior do que o outro. Não existe isso entre eles. É por isso que Jesus vai dizer, para que sejam um como nós somos um. E por eles serem um só, não existe quem é maior do que ele. Só foi enumerado para o plano da salvação. Só foi enumerado o Pai, o Filho e o Espírito Santo para o plano da salvação. Mas, vamos dizer assim, um único Deus, distinto de três pessoas, e eles são Deus. O Pai não é mais Deus que o Filho não é mais Deus que o Espírito não é mais Deus que o Pai nem que o Filho. Eles têm o mesmo poder, eles têm a mesma soberania. Amém? Deixa eu te mostrar um outro texto agora falando do Espírito Santo. Atos capítulo 5. Nós estamos falando das três pessoas divinas, das três pessoas da divindade, e é importantíssimo saber isso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que é importantíssimo saber isso? Porque eu não sei se você vai querer confessar. Se você quiser confessar, eu acho nobre da sua parte. Mas tem muita gente que tem a ideia e que elas fazem essa distinção. Que Deus é maior, o Filho é menor e o Espírito Santo é menor. Já fiz. Tá entendendo? Aí tem gente que fala assim, que pensa assim, a quem eu devo orar? Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo? Aí as pessoas oram sempre ao Pai. Não é errado orar ao Pai, não é errado orar ao Filho e também não é errado orar ao Espírito Santo. A pessoa que você se dirigir a ela é Deus. Então tem gente que confunde isso e faz distinção, que o Pai é maior, o Filho é menor e o Espírito Santo é menor. Mas não há isso entre eles. Eles são um, com as mesmas prerrogativas, com o mesmo poder, com a mesma soberania. Jesus, que despiu, ele deixou essa glória para vir. Ele só deixou para vir para tomar a forma de servo. Mas mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tá entendendo? Ele que deixou.
para vir. Porque esse foi o combinado, que ele teve que ser tentado, ele teve que passar tudo na esfera humana. Por isso que não há 100% Deus e 100% homem. Aí dá 200% tá fora do entendimento. Amém? Amém, glória a Deus. Meu Deus. Aí deixa eu voltar aqui no raciocínio. Por que é importantíssimo você saber isso? Porque poucas pessoas se relacionam com o Espírito Santo, achando que ele é o menor na divindade, e pouco se relaciona com ele. Mas deixa eu te dizer algo. O ministério hoje, nós nos envolvemos e precisamos nos envolver com as 3 pessoas divinas. Mas hoje quem tem mais contato conosco, todos eles têm contato ao mesmo tempo, são Deus. Mas a pessoa, hoje o ministério, melhor dizendo assim, agora eu achei a palavra certa. O ministério hoje é do Espírito. Espírito Santo. O ministério, nós vamos ver o texto de Efésios 4:6 e nós vamos ver a dispensação da manifestação das 3 pessoas, das épocas das manifestações das 3 pessoas. Mas hoje o ministério é do Espírito. É ele que está aqui. É ele que habita em nós. O que de Deus está em nós é o Espírito Santo. O ser divino que nós temos é o Espírito Santo. É esse ser divino que faz a construção no nosso interior. Sim, é ele que faz tudo. É ele que te faz nascer de novo. É ele que te cura. É ele que te dá vida. É ele que te guia a toda a verdade. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O ministério é deles, é do Espírito Santo. Mas não é por isso que o Pai e o Filho deixam de trabalhar. Porque Jesus vai dizendo assim, ó, eu e o Pai trabalhamos até agora. Verdade, As 3 pessoas divinas se completam e eles continuam trabalhando em favor de toda a sua criação. Não só em favor do homem, mas em favor de toda a sua criação. Porque o universo ainda continua se expandindo. O universo ainda está em crescimento. Deus ainda está formando os céus. Não para. Amém? Atos capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, lhe vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Repita comigo, mentisses ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Repita de novo, mentisses ao Espírito Santo. Para que isso, pastor? É uma didática para você gravar no seu coração. Que quanto mais você repete, mais o seu coração absorve. Amém. E retivesses parte do preço da herdade, guardando-a, não ficava para ti? Vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes ao homem, mas mentiste a quem? Mentiste a quem? A Deus. Olha o que Pedro está revelando, que o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Amém? Glória. Amém. Aleluia. Então você viu, Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pedro aqui está dizendo, não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. O Espírito Santo é Deus. E lá na criação, no princípio, criou Deus. E disse Deus, façamos o homem. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os 3 são Deus, não deuses, são Deus, não deuses, Deus, com as mesmas prerrogativas, com o mesmo poder, com a mesma soberania. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
Abra sua Bíblia em 1 João. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5. Aleluia. Glória a Deus. Louvado Aleluia, seja o teu Jesus. nome, Senhor. Louvado seja Deus. 1 João 5. Capítulo 5. Capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 6. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. Por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu. Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a palavra é Cristo, o Verbo, o Logos e o Espírito Santo. Três testificam no céu. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. Então, eles são três. Um único Deus com três personalidades. Com três pessoas. Com três personalidades. Com três pessoas, com três personalidades, com três almas. Três almas. Glória a Deus. Volta lá para Gênesis capítulo 1. Ficou bem entendido? Gênesis 1, 26. E disse Deus, ó, sublinha aí, marca com seu marca-texto o nome Deus, puxa uma setinha e escreva assim, Elohim. E-L-O-H-I-M. Elohim. E-L-O-H-I-M. Toda palavra no hebraico que termina com in é plural. Toda palavra no hebraico que termina com in é plural. Ó, Maim, águas. Malahim, Malaquias. Rachamaim, céus. Rachamaim. Chamaim, céus. Porque céus é uma mistura de água e fogo. Fogo, maim, água. Chamaim, céus. Toda palavra que termina com in no hebraico é plural. Elohim. Se fosse traduzida ao pé da letra aqui, ficaria assim. E disse deuses. Mas não é viável colocar deuses. E disse Deus, Elohim, as três pessoas divinas. Não trindade. Trindade dá a ideia de três deuses. E eles não são três deuses. É um único Deus. Um único Deus. Com três personas. Com três pessoas distintas. Então a palavra trindade está errada. Porque a trindade enumera um, 2, 3. Dando a ideia de três deuses. A palavra certa é divindade. Divindade. Amém? E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Marque aí a palavra imagem. Sublinha aí com seu marca-texto. E você pode puxar uma setinha assim, ó, e escrever corpo.
Isso. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Marque com seu marca-texto, puxe uma setinha e escreva corpo. Essa imagem foi uma imagem criada por Deus. Deus criou essa imagem. Em algum momento na eternidade, ele criou essa imagem. Essa imagem é a imagem do Filho. E através dessa imagem, ele fez o homem conforme a essa imagem. Então o homem foi feito no modelo dessa imagem, conforme essa imagem, com a mesma forma dessa imagem. Então nós podemos entender que essa imagem é o corpo, com 2 braços, com 2 olhos, com boca, com cabeça. Deus criou essa imagem, ele gerou essa imagem porque Deus já tinha propósito de vir para a terra. E como Deus é espírito, o espírito só pode se expressar na terra através de um corpo. Essa imagem é a imagem do Filho. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 8. Hoje nós estamos consultando bastante texto, porque é preciso consultar os textos. A revelação está nos textos. Louvado seja Deus. Provérbios capítulo 8. Amém? Amém. Versículo 22. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Está falando da sabedoria. A sabedoria é Cristo. Desde então e antes de suas obras. Desde então e antes de suas obras. Ainda não havia criado o primeiro pó da terra. Ainda não havia criado o universo. Estava no princípio de tudo. Ou seja, tudo era Deus. Não tinha nada além de Deus. Nem o nada, nem o vazio. Tudo era Deus. Deus preenchia tudo. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos. E abismo, ele é composto também por águas, por profundezas das águas. Então, não havia ainda abismos. Ainda não havia abismos. Fui gerada quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Não havia águas ainda. E percebe lá que no Gênesis 1:2, você não vê Deus criando água. Você não vê Deus dizendo assim, haja água. Não, ele só separa as águas. Porque as águas já tinham sido criadas na eternidade. Aqui, a água ainda não tinha sido criada, não havia fontes. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. As manifestações, podemos dizer a imagem também. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, a sabedoria, Cristo. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, sobre o universo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar, o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mundo, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Cristo é o princípio de tudo, por isso que lá, no princípio, está falando em Cristo. No princípio não está falando de tempo. Tá recapitulando a aula passada?
No princípio não está falando de tempo. No princípio está falando de Cristo. De Cristo. Então eu estava com ele, era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Ao versículo 31. Regozijando-me no seu mundo habitável. Ele estava construindo um mundo habitável, um mundo para ser habitado. E enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Os homens aqui ainda não estavam criados. Por que enchendo de mim prazer com os filhos dos homens? Porque os homens teriam a imagem que foi criada, a imagem que foi gerada, se daria ao homem na terra. A salvação é um plano bem elaborado, não é um acidente. Aleluia. Na sua presciência, Deus elaborou tudo. Ó, diz aqui, ó, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo de mim prazer com os filhos dos homens, porque Deus tem prazer nos homens, e ele já estava se alegrando por ter construído aquela imagem que viria à terra, e aquela imagem seria a imagem que daria ao homem, e a imagem do Cristo que viria resgatar esse homem. Glória a Deus. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Jesus. Irmãos, uma mente humana não tem capacidade de construir isso, não. Isso é Deus. Isso é Deus purinho. Deus purinho nos céus e na terra. Aleluia. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus. Eu estou acreditando que você está marcando esses textos. Marca aí. Hebreus capítulo 1. A salvação é um plano bem elaborado por Deus. Ninguém pegou Deus de surpresa. Nem o anjo que caiu, nem o homem que caiu pegou Deus de surpresa. Amém? Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Vou repetir. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa. Cristo é a expressa imagem do Deus vivo. Deus criou uma imagem que seria a imagem do Filho, para que ele e o Espírito Santo também habitassem nela. Uma só imagem para os três, que é a imagem do Cristo, a imagem, o corpo. Quando eu olho para você, missionária Rita, eu vejo a sua imagem. Eu vejo a sua imagem. O seu corpo é a sua imagem. Então, a imagem de Deus é o corpo do Filho. A imagem de Deus é o corpo de Cristo. A expressa imagem da sua pessoa. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Nas alturas. A imagem de Cristo é a imagem de Deus. E nessa imagem também, o Espírito Santo. Deus gerou essa imagem com esse propósito, porque Deus tem propósito de vir para a terra. Deus tem o propósito de vir morar na terra. Eu sei que tem muita gente querendo ir morar no céu, mas vai morar lá sozinho, que Deus vai vir morar na terra. Aleluia! Aleluia, Jesus.
Amém? Depois eu vou te mostrar esse texto em Apocalipse. Glória a Deus. Deus vai vir morar na terra. E ele precisa de um corpo. E qual é o corpo? Esse corpo é o corpo do Cristo. É o corpo do Filho. Ele gerou essa imagem lá na eternidade. E quando ele criou Adão, criou conforme essa imagem, da mesma forma, do mesmo modelo. Conforme, da mesma forma. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Pastor, não falando mal dos nossos irmãos, que nós temos que ter ética, né? Mas agora eu vejo que aqueles irmãos, quando batem aqui nas nossas portas... Eu pensei na mesma coisa, irmã Beth. O testemunho de Jeová. Eles falam isso, que nós vamos morar na terra. E eu não aceitava isso, né? Eu achava que era cidade celestial, rua de ouro, mar de cristal. Eu vou ter que te mostrar o texto para você não sair confuso dessa aula. Meu Deus! Eu vou mostrar o texto lá. Vamos ler esse primeiro. Amém? Colossenses 2:8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tendo cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele quem? Em Cristo. Porque nele quem? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então olha o que o texto está dizendo. Porque nele, em Cristo, na imagem de Cristo, no corpo de Cristo, habita. Habitar é o quê? Morar. Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo corpo de Jesus. Tá dando para pegar? Tá difícil de entender? Ou não? Não tá dando para pegar. Amém. Então, o propósito de Deus criar uma imagem. E o propósito de Deus criar o homem conforme essa imagem. Vamos ver lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Para me mostrar aí que Deus vai vir morar aqui para você não ficar confuso. Amém? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Amém ou não amém? Amém, aleluia. Aí agora você vai conectar lá por que Deus preencheu os abismos com as águas, o mar. Se tirar as águas do mar da terra, a terra ainda continua sem forma. A terra ainda ela está sem forma, só não está vazia. O que preenche a deformação são as águas dos mares. Mas um dia Deus vai criar, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. Por quê? Porque agora a terra vai ser perfeita, não vai ter cratera, não vai ter buraco mais. Não é preciso. Deus, aleluia. Deus colocou... Será como era quando foi criada, né? Perfeita. Sim, sem deformação. E eu, João, versículo 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Presta atenção. Vou ler novamente.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Descia da onde? Do céu. Preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens. Eis aqui o tabernáculo é a morada. Eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens, pois com eles habitará. Com eles quem? Com os homens Deus habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e o mesmo Deus estará com eles. Mas não é no céu, vai ser na terra. Meu Deus. E será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Amém, Aleluia. aleluia. Onde que Deus vai morar? Na terra. Nessa cidade, na Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém está descendo do céu, está descendo do céu para a terra. Essa terra vai passar. Deus vai criar novos céus e nova terra. Glória a Deus. Sem mácula, sem pecado, sem mancha. Aleluia. Ó, vai lá pro versículo 23. Versículo 23. Meu Deus. E a cidade não necessita de sol. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem a iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Ei! Você vai viver na luz de Deus para sempre. Aleluia. Quem recebe isso? Você vai viver na luz de Deus para sempre. Jesus, Aleluia. Para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Isso dá uma alegria muito, isso dá uma alegria muito gloriosa, uma alegria grandiosa. Aleluia. A cidade não vai precisar de luz, ou melhor dizendo, a cidade não vai precisar de sol, porque o próprio Deus, ele é a glória da cidade e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Ó, e versículo 24, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e o rei da terra trarão para ela a sua glória. Outro dia a gente fala dessa sua glória que os reis da terra irão levar para eles. Eita glória. Amém? Amém. Então o que acontece? Deus vai vir morar com os homens. Deus vai tabernacular com os homens. Glória a Deus. Amém, aleluia. Quem quiser ir morar no céu vai morar sozinho. Aí tem uma música daquele nosso irmão, né? Nosso grande irmão que partiu agora para a glória. Ainda bem, eu vou morar no céu. É verdade, Lázaro. O que dá a ideia desse sufoco para sair da terra, querendo sair da terra? Que a terra não presta, né? Eu vou morar na nova terra, na nova Isso, cidade de Jerusalém. olha a ideia que dá isso, esse desespero para sair da terra e morar no céu, porque essa terra não presta, essa terra não tem jeito. Dá a ideia de chamar Deus de fracassado. Não tem poder para poder resolver isso. Verdade. Só que ele já resolveu. Aleluia. Ele já sentenciou essa terra. Ele diz, essa aí, eu vou destruir ela pelo fogo, eu vou purificar ela com o fogo. Mas vai vir novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Novos céus e nova terra. Irmã Clemência, só pede para a irmã Clemência fechar o microfone. O microfone. Obrigado. Vou fechar. Novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém? E esse Deus será a sua luz para sempre. Luz para sempre. Você não vai derramar mais uma lágrima de dor nessa cidade.
Não vai ter mais desespero nessa cidade. Essa cidade nós vamos usufruir, curtir a eternidade, tendo o prazer e as delícias desse nosso Deus. Alimentando-se da árvore da vida. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome. Bendito seja o seu nome. Deus Aleluia, maravilhoso. vai dando glória à igreja. Deus eterno. Isso, passa aí um minuto glorificando esse Deus. Aleluia. Aleluia. Muito aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus maravilhoso. Da glória. Nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Oh, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Glória a Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em João 14. Aleluia, Jesus. É necessário que nós falamos desse texto aqui, que esse texto aqui, ele desvenda toda a dúvida. João, agora é o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 7. João 14, 7. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis. Ó, presta atenção que ele fala. E já desde agora o conheceis. E o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Jesus está dizendo para os discípulos. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora, olha o que ele está dizendo. E já desde agora o conheceis. E os tende visto. Ele não está dizendo que vocês irão ver. Os tende visto. Conheceis e os tende visto. Disse-lhe Filipe. Então isso mexeu com a cabeça do Filipe. Mexeu com a cabeça dele e ele faz uma pergunta para Jesus. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Pronto, mostra aí. Revela para nós quem é o Pai. Disse-lhe Jesus, versículo 9. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha o que Jesus está dizendo. Quem me vê a mim, Aleluia. vê o Pai. Por quê? O Pai habita nessa imagem. Glória a Jesus. O Pai habita nessa imagem. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Versículo 10. Não crês tu, presta atenção, que isso é por crer, não saber. Isso é por crer e não saber. Não crês tu que eu estou no Pai? Onde que Jesus estava? Jesus estava em Jerusalém ali falando com eles. Correto? Mas olha o que ele diz. Não crês tu que eu estou no Pai? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu contar algo poderoso para vocês agora. Oh, Jesus. Até a eternidade está em Deus. Não é Deus que está na eternidade, a eternidade está em Deus. Aleluia. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus estava em Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, mas ele afirma, não crê. Por isso que ele fala, não crê. Não é fique sabendo, não vou te informar, você precisa crer. Você tem que crer. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim.
crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus. Agora, olha o que ele vai dizer para mim e para você. É preciso nós lermos, continuar nesse texto. Olha o que ele vai dizer para mim e para você. Ele disse para os discípulos, mas isso também toca a nós. A cada um de nós nos dias de hoje. Aleluia. Versículo 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas como que isso acontece? Crendo. Aleluia. Só acontece crendo. Amém? Vou mostrar mais um versículo para nós encerrarmos. A Rita hoje não quis nem falar que está chegando o fim, está terminando o tempo. Mas vamos concluir aqui com esse versículo. Vamos concluir esse raciocínio aqui por hoje. Já falta 1 minuto. Vamos só avançar mais um pouquinho. Agora, eu lembrei agora da frase, é um jargão. Então vamos usar aquele jargão de igreja. Quem me dá 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Não é assim? Mas Glória a Jesus. já vamos concluir esse raciocínio aqui. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Oh, glória. Sabe o que é isso, pastor? É os ensinos que nós temos da Trindade. O Pai, como o senhor falou, vai colocando um degrau um abaixo do outro. Deus superior, o Filho. Aí aquela coisa que o Espírito Santo é subjugado a Cristo, Cristo é o ensino que nós temos, né? O tempo todo tivemos esse ensino. Glória a Deus que hoje Deus está revelando coisas novas para a gente. Aleluia. E é necessário se relacionar com o Espírito Santo. É tudo se relacionar com ele. E poucas pessoas se relacionam por causa dessa ideia que ele é o menor. E ele não é o menor. São unidade. Unidade. O Pai, o Filho e o Espírito. Então você pode orar direto também ao Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, sobre a minha família. Espírito Hoje Santo. nós sabemos disso, né, pastor? Mas antigamente nós aprendemos como o senhor falou, né? Lá no início, né? Eu digo para o senhor que lá no início, sim, mas hoje... Enumerando, né? O maior e o menor. Claro. Foi por isso que semana passada eu fiz aquela pergunta ao senhor sobre Cristo. Porque a ideia que nós temos é... Tínhamos. Não, a ideia que é passada para nós é essa, né? E agora a gente tem que ser propagadora dessa verdade. Isso. Irmãs e irmãos, propaguem isso, preguem. Se você tiver uma oportunidade, fale com alguém do seu lado. É claro que às vezes você vai tomar choque. Você vai tomar choque que você vai falar aí. Então é só você ser moderado, medir o que você vai falar. E tem pessoas que... Eu já falei das 3 pedras com o profeta. Tem coisa que dá choque. Vai dar choque em outras pessoas, sim. Eu falei com ele, vem pro estudo, meu filho. Deu choque, Rita? Deu choque. Dá choque. Por isso que nós estamos fazendo isso tudo com responsabilidade e com base bíblica. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A Bíblia por si mesmo se interpreta, ela se revela. Entendeu? Efésios 4. Vamos... É necessário que a gente leia lá do 1 para o entendimento ficar mais completo. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação.
da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, Aleluia. inclusive o de Cristo, em que habita toda a plenitude da divindade. Amém? Há um só corpo, inclusive o de Cristo, que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E um só Espírito. E um só Espírito. Tá com E maiúsculo. É o Espírito de Deus. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Foste chamado em uma só esperança. E qual é a esperança? De sermos como eles. De sermos um como eles. Um só Senhor. Um só Senhor. Uma só fé, a que vem dele. Um só batismo. Um só Deus. Presta atenção. Um só Deus. Não são três deuses. Um só Deus. E Pai de todos. O qual é sobre todos. Olha aí. A dispensação do Pai. No Antigo Testamento. Que é sobre todos. E por todos. A dispensação do Filho no Novo Testamento. Cristo é sobre todos. Tito 2,11 vai dizer: e a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então Deus é sobre todos, Cristo é por todos, e o outro, o Espírito Santo, é em todos. E por que que ele é em todos? Porque ele habita em nós, ele habita em mim, ele pode habitar em todos que crerem e aceitarem. Então aqui vemos três dispensações, a do Pai, a do Filho e a do Espírito. O Pai é sobre todos, o Filho é por todos e o Espírito é em todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ficou bem compreendido? Nós conseguimos vencer hoje a palavra Elohim, Deus e a sua imagem. Então, na próxima aula, nós continuamos falando sobre agora a semelhança. Amém? E vamos dando continuidade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Aleluia.